Fala, minha galera, tudo bem? Uma excelente noite para vocês que me assistem. Que prazer estar aqui ao vivo mais uma vez nos estúdios do QG da NEM. Me senti muito agora no momento, como é que fala? Warner, tô impossível. Para quem não me conhece, eu sou a professora Gabi Jardim, sou professora de linguagens aqui do QG da NEM. E hoje eu trago para vocês um assunto muito importante, não só para o seu vestibular, porque sempre a gente vem falando, é muito importante para o vestibular. É importante para a sua vida, é importante para a sua capacidade literária, é importante para que você se expresse melhor, para que você possa ter conhecimento das expressões, sabe, até se interessar um pouco mais sobre as questões de literatura, que são super gostosas de se aproveitar quando a gente realmente percebe que dá para fazer uma leitura bacana. Então, hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. E qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, manda aí pra gente, que a gente, claro, né, assim, dentro do nosso tempo, a gente vai fazer todas as possíveis explicações e caso sobre ainda alguma dúvida, vocês podem mandar lá para o nosso Instagram, seja o Instagram do QG, seja o meu Instagram, aproveitando o momento aí para divulgar, que está aqui nesse slide com o título da nossa aula. Olha eu aqui, professora Gabi Jardim, e aqui está meu arroba, caso vocês queiram mandar qualquer outra dúvida que venha a surgir, beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente poder entender maneiro figuras de linguagem, a gente precisa antes mesmo resgatar alguns conceitos muito importantes quando a gente pensa no estudo do texto, no estudo do sentido e nas possibilidades semânticas e interpretativas que esse texto pode nos oferecer. Então vamos lá, vem olhando comigo. Eu quero começar falando para vocês sobre a língua e seus múltiplos sentidos. E eu trago uma música de uma banda que eu sou apaixonada, que é uma banda chamada Teatro Mágico, lá de São Paulo. Eu não vou ficar fazendo muito merchan deles, não, mas eu queria muito que vocês ouvissem, depois vocês pesquisem no Spotify, no YouTube, enfim, fiquem à vontade. E eu quero ler com vocês e comentar aqui para que a gente possa perceber como eu consigo construir a linguagem de maneira mais direta ou de maneira mais lúdica. Então, vamos à leitura desta música. Até ia trazer a canção, até pensei em cantar, pensei melhor, achei que não, porque eu não queria espantar vocês da aula. Então, vamos lá fazer a leitura, tá? O nome dessa música é Eu Não Sei, Na Verdade, Quem Eu Sou. Claro, trouxe apenas um fragmento, inclusive já deixo aí para vocês começarem a pesquisa sobre o teatro mágico com essa música. E esse fragmento diz o seguinte: meninas são bruxas e fadas, palhaço é um homem todo pintado de piadas, céu azul é o telhado do mundo inteiro, sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo, com água e farinha, colo figurinha e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão, também, né? Fazer o quê? Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração. Perceber que a cada minuto tem um olho chorando de alegria e outro chorando de luto. Tem louco pulando o muro, tem corpo pegando doença, tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência. Olha que maneiro esse fragmento. E olha quantas possibilidades interpretativas ele traz para nós. Quando eu ouço que palhaço é um homem todo pintado de piadas, é muito interessante você imaginar essa cena se fosse de modo literal, em um homem vestido de palhaço, com várias piadas pintadas pelo corpo, e pensar de maneira mais lúdica, como sendo um homem pintado de piadas por ter a sua alegria e a sua cor travestida, transformada em diversão, em entretenimento. Olha que maneiro como a gente pode fazer dois tipos de leituras. Eu sempre vou, dentro de um texto, ser capaz de enxergá-lo de modo mais direto e literal, ou de modo mais literário, mais lúdico, mais subjetivo. E é justamente em cima dessa dicotomia que a gente começa a estudar o sentido das produções textuais, o sentido dos discursos que nós produzimos. E a esses sentidos, a essas formas de construir a linguagem, nós intitulamos de denotação e conotação. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, e eu quero resgatar o significado dessas duas palavras, desses dois conceitos. Vamos lá? Então, vem acompanhando comigo. Quando eu penso em denotação, eu penso nesse primeiro sentido, no campo não literário, em algo mais literal, em algo mais dicionarizado, aquele que a gente procura no dicionário e acha o significado, justamente por ser o significado natural, expresso pelo radical da palavra. Maneiro. Agora, se eu for contrapor com a ideia de conotação, aqui eu já vou ter um sentido figurado, que é o sentido atribuído pelo falante. É o sentido que traz um valor formado pela subjetividade, que dá uma nova interpretação ao enunciado.
Olha que maneiro. Isso quer dizer que qualquer tipo de discurso é capaz de se transformar num discurso conotativo, desde que você atribua significados novos a esse tipo de construção. Beleza? Aí, olha que engraçado. Quando eu falo de conotação, eu estou falando de um sentido figurado. E isso tem tudo a ver com a aula de figuras de linguagem, porque é justamente a figura de linguagem que ajuda o texto a ganhar esse sentido figurado, esse sentido figurativo, esse sentido que traz novidade àquela construção natural. Tranquilo? Então eu quero que agora a gente pense no conceito de figuras de linguagem, para que a gente possa entender muito melhor todos os nomezinhos que a gente vai falar aqui hoje. Show de bola? Vamos lá. Definição para vocês de figuras de linguagem: são recursos linguísticos que buscam aumentar a expressividade de um determinado texto. Poxa, que maneiro, Gabi. Então, quando eu uso uma figura de linguagem, o meu objetivo é dar ênfase no meu texto. O meu objetivo é atribuir novos valores semânticos para aquela construção, a fim de que novas interpretações sejam geradas. Perfeito. É exatamente isso que você pensou, que eu acabei de interpelar aqui e jogar como resposta, não é mesmo? Então, eu quero agora que você aprenda comigo a reconhecer os diversos tipos de figuras de linguagem. É claro que, para facilitar o seu estudo, essas figuras de linguagem são divididas em 4 campos, em 4 áreas de estudo. E a gente vai fazer essa análise uma a uma. Show? Então, vem comigo. Dá uma olhada na primeira área, é o que a gente vai chamar de figuras de palavras. A segunda área são as figuras de pensamento. A terceira, figuras de sintaxe. E a quarta, figuras de som. Gabi, isso é muito difícil? Não. Gabi, os nomes são muito estranhos? Sim, mas não dá para ter tudo nessa vida, galera. Não tem como o negócio ser maneiro, ser divertido, ser simples e o nome ser fácil também, né? Tem que aumentar o nível de dificuldade para a gente poder continuar trabalhando. Então vem comigo. Se liga, eu quero que você sempre pense que um nome, ele consegue ser muitas vezes relacionado ao significado daquela construção. Isso já vai facilitar na hora de você estudar essa figura de linguagem e gravar cada um desses conceitos, beleza? Então, o que eu fiz? Eu procurei retirar do ambiente de vocês, por exemplo, de músicas que nós ouvimos durante o nosso dia, durante a nossa rotina, alguns exemplos de figuras de linguagem, bem como de obras literárias, que são os lugares mais comuns quando a gente pensa em estudar ferramentas que trabalham no campo figurativo. Beleza? Então, a gente vai fazer essas análises, assim como também em tirinhas. E aí, vale lembrar que quando a gente vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de qualquer tipo de concurso, a gente sempre vai ter interpretação textual, a gente sempre vai ter uso de charges, uso de cartoons, uso das próprias HQs. A gente sempre vai ter algum tipo de texto mais lúdico e algum tipo de texto mais objetivo, mais informativo. Isso quer dizer que a gente, em várias oportunidades, vai poder aplicar os conhecimentos dessa aula dentro dessas provinhas. Show? Então, vamos lá. Vamos começar com as figuras de palavras, galera. O que são as figuras de palavras? São aquelas caracterizadas por apresentarem alterações, substituições ou até mesmo transposições do sentido original da palavra, atribuindo a esse vocabulário ou a essa expressão um novo significado e, é claro, que um significado conotativo, figurativo, dentro desse contexto. Então, repara, figuras de palavras têm a ver com aquelas figuras que vão modificar, que vão substituir, que vão transpor o sentido, o significado dessas palavras ou dessas expressões, tá? Então, a mais fácil, que muitas vezes a gente nem considera a figura de linguagem, não sei porquê, quando o aluno vai estudar a figura de linguagem, quando você pega teu caderno, você fala assim, meu Deus, começou aquela aula que parece uma grande aula de biologia com vários nomes estranhos que eu nunca vou entender. Claro que vai. Olha o primeiro como você já conhece e, de repente, você nem sabe que isso é uma figura de linguagem. É o que a gente chama de comparação. Ah, Gabi, tá me falando que comparação é figura de linguagem? Aham, olha que louco. Vê se você não está fazendo uma relação semântica com novas palavras que estão sendo atribuídas a esse vocábulo. Isso, bebê, é figura de linguagem. Olha como é que não é tão difícil assim. Então, vem. Quando eu falo de comparação, eu estou falando de uma relação de semelhança marcada com um conectivo. É claro que esse conectivo vai ser um conectivo comparativo. Pode ser o como, pode ser o tanto quanto, pode ser o mais que, menos que, beleza? Então, dá uma olhadinha no exemplo que eu trouxe para vocês.
trouxe uma leve canção do Lulu Santos, que amo tanto. E essa canção é super conhecida, né? A famosa Como uma Onda. Trouxe um fragmentinho que claramente não vou cantar, mas vocês imaginem aí na voz do Lulu que merece essa referência. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Imagina a vida, galera. Tô aqui na vida. Tô no mar. E olha a vida indo e vindo. Ó, igual uma onda. Tá vendo? Como o mar a vida vem. Tá gostando do meu movimento? Faz aí um bumerangue agora nesse momento e me manda. Galera, esse movimento é um movimento comparativo. Eu mostro que a vida vai e vem como a onda e como o mar em si. Olha como esse conectivo, esse como, marca essa comparação. Por que eu estou enfatizando no conectivo? Porque existe uma outra comparação que muita gente esquece na hora da prova e é a que mais cai, que a partir de hoje recebe essa bênção. Você não vai mais esquecer, que é o que a gente vai falar, chamar de metáfora. Pô, metáfora você já ouviu com certeza. Você ouça e fale. Então, Gabi, já ouvi várias vezes, todas as vezes. Não faço a menor ideia do que seja. Não tem problema. Agora você já aprendeu, porque eu falei tanto de comparação, 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 que adivinha o que é metáfora? Comparação. Deu ruim para mim, então, porque eu não vou conseguir separar comparação de metáfora. Claro que vai. Lembra que na comparação eu tenho a marcação do conectivo? Perfeito. Na metáfora, essa comparação ela é implícita. Não há a presença desse conectivo. Então, não há conectivo, metáfora. Há conectivo, comparação. Moleza, acabou, zerou a vida. Dá uma olhada no exemplo. Se liga. Trouxe para vocês uma musiquinha do Projota que me amarro. Ela é um filme de ação com vários finais. Ela é política aplicada em conversas banais. Se ela estiver muito afim, seja perspicaz, ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. Vale lembrar aí que esse afim é separado, tá, gente? Mas copiei da internet essa letra e acabei de ver que estava escrita errado. Mas aí é bom que a gente já vai aprendendo. Ela é um filme de ação com vários finais. Aí você imagina, ela é praticamente o Telecine? Ela é o Cinemark? Não é, galera. Eu estou fazendo uma comparação. Eu estou mostrando que ela é como um filme de ação com vários finais. Ou seja, ela, caraca, é super animada. Você nunca sabe o que vai acontecer. É sempre uma aventura estar com ela. Repararam como é uma comparação? Eu só não uso o conectivo. Então, se a comparação é implícita, eu tenho aqui a marca da metáfora. Show? Tá comigo? Tá acordado e tá anotando? Então, continua. Vamos para a letra C, que é a catacrese. Gabi, também já ouvi esse nome. Também acho até bacaninha, mas não tenho a menor ideia do que seja. Estou ajeitando aqui meu microfone, tá, gente? Meu cabelo, que essa vida de ser mulher é triste, esse negócio do cabelo é difícil, tem que escovar. Enfim. Catacrese é uma metáfora também. Caraca, Gabi, estava fácil até então, você está me enfiando uma outra metáfora embaixo da goela. Mole. A catacrese é uma comparação implícita, isto é uma metáfora, mas é uma metáfora específica. Como assim? É uma metáfora que ela está tão implícita, ela está tão presente no nosso dia a dia, que a gente já não percebe que é uma metáfora. Como assim, Gabi? Quer ver como a gente usa isso sem nem se dar conta? Se liga no meu exemplo. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca. Eu vou enfiar, eu quase cantei aqui agora, vocês perceberam, né? Mas eu dei uma parada para não ficar pagando mico. Eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Quem é que chama céu da boca de palato? Ninguém nem sabia que esse nome existia. Gente, céu da boca é céu da boca. Mas você concorda que a boca não tem céu? Você pode chamar o palato de céu da boca porque ele está na superfície, porque ele funciona como se fosse um céu da língua. Ok. Agora, repara que isso também é uma comparação. É como se fosse o céu que está dentro da boca. E a gente chama de céu da boca. Por isso, uma catacrese. Já ia falar uma catáfora, louca. Por isso, uma catacrese. Beleza? Quer ver um outro exemplo? Braço da cadeira. Cadeira não tem braço, hein, gente? Mas ele funciona como se fosse um braço. Braço da cadeira. Pé da mesa. Mesa não tem pé, hein, gente? Mas funciona como se fosse um pé. Se ligou? Isso é uma catacrese. Tá comigo? Letra D. Vamos para a próxima. Outro nome que assusta, que apavora, que deixa você com vontade de desistir, que deixa você querendo abandonar os seus estudos, mas você não vai, é a metonímia. E você não vai mais confundir metonímia com metáfora. Você já sabe que o grupo das comparações é comparação, metáfora, catacrese. Agora, a metonímia não é uma comparação.
É uma substituição. Você usa uma palavra ou expressão para substituir outra a fim de dar ênfase ou a fim de aumentar a expressividade daquela construção textual. Beleza? Dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Adoro Legião Urbana, então trago para vocês que país é esse. Terceiro mundo se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Reparem na frase, mas o Brasil vai ficar rico. Gente, lembra das aulas de geografia que você teve na vida? Brasil tem como ficar rico? O Brasil é um país. O Brasil, geograficamente falando, é um monte de terra. A terra, a água, a planta. O Brasil ficar rico, essa ideia, esse conceito de lucro financeiro é um conceito humano. Então, quando eu digo que o Brasil vai ficar rico, eu não quero falar o Brasil em si, o país. Eu estou falando das pessoas que moram no Brasil. Reparem como eu troquei brasileiros por Brasil. Eu troquei o conteúdo do recipiente pelo recipiente. A gente chama essa metonímia de continente pelo conteúdo. Gabi, Brasil não é continente. Galera, é só o nome da metonímia só, tá? Não vem me julgar não falando que eu não sei geografia, pelo amor de Deus. É que nem a gente faz quando fala copo d'água. Me vê um copo d'água? Se a pessoa chegar com um copo vazio e der na sua mão, tu vai ficar bolado? Óbvio, né? Como assim? Quando eu peço um copo d'água, eu quero água, hein? Olha como é que você não quer o continente, sim o conteúdo. Isso é uma metonímia. Existem outros tipos? Existem. Dá uma olhada aqui nesse segundo exemplo de metonímia. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Olha que maneira essa tirinha. E como nela contém uma metonímia. Quando eu digo meu pai tem 800 cabeças de gado, quer dizer que ele tem só a cabeça, gente? Não, ele tem o gado inteiro, ele tem o boi inteiro. Só que eu uso uma parte do corpo, que é a cabeça, para representar o corpo todo. Parte pelo todo, o nome dessa metonímia. Quer mais uma? Estou aqui para isso. Dá uma olhada nesse terceiro exemplo. Quando eu olho para essa imagem, o que me vem à cabeça? Cotonete. Bacana. Só que cotonete, galera, não é o nome desse trocinho aqui que a gente usa para limpar o ouvido. No meu caso, eu uso muito para tirar maquiagem. Quando está amarrado aqui, ó, o cotonete aqui fica ótimo. O nome disso daqui é hastes flexíveis com pontas de algodão. Imagina se você chega no mercado e pergunta, querido, por favor, boa noite, tem hastes flexíveis com pontas de algodão? O cara vai olhar para sua cara e vai falar que não. Cotonete é o nome da marca. Assim como liquid paper é o nome da marca do corretivo. Na verdade, o nome disso daqui é corretivo. Se ligou? Tá esperto? O nome dessa metonímia é marca pelo produto. Tem autor pela obra, tá? Existem vários tipos de metonímia. E agora você já entendeu que metonímia é substituição e não comparação. A comparação caminha para o lado da metáfora. Vamos continuar aqui comigo. Sinestesia, me amarro nessa. A gente faz sinestesia o tempo inteiro. A sinestesia é a mistura dos sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, audição. A gente sempre mistura os sentidos. Quer ver? Vai numa loja de perfume. Eu adoro entrar em loja de perfume importada. Eu não compro nenhuma, mas saio cheio de amostra grátis. Aí eu chego na loja de perfume, tô com uma amiga, vira para mim e fala assim, cara, sente esse cheiro aqui, que delícia. Gente, sentir o cheiro. Sentir é tato. E o cheiro é olfato. O correto seria, cheira esse cheiro. Ia ficar estranho? Ia ficar estranho. Mas seria o correto diante do respeito a esses sentidos. Quando eu faço essa mistura, eu estou fazendo uma sinestesia. Olha aqui o exemplo. Musiquinha do Henrique e Juliano para a galera que curte um sertanejo. Tô com tanta saudade que sinto seu cheiro pelo telefone. Pelo seu tom de voz, já sei que essa noite... Ai, 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 danado. Galera, sinto o seu cheiro. É a lógica do tato misturando com o olfato. Beleza? Aí que nem a gente fala... cara, olha esse cheiro, que delícia. Olha o cheiro, olha a mistura. Olha, visão, o cheiro, o olfato. Que delícia, paladar. Misturamos tudo. Loucura. Mas isso acontece, tá? O nome disso é sinestesia. Beleza? Continuei. Vem comigo. Vamos agora para o segundo grupo, que são as figuras de pensamento. O que é esse troço, Gabi? Me conta. Conto. São aquelas caracterizadas pelo efeito provocado pelas ideias que estão por trás das palavras, transpondo seus significados propriamente ditos ou suas construções frasais. Olha que maneiro, galera. Figuras de pensamento estão relacionadas às ideias que querem ser expressas por meio de um discurso. Então, dependendo da palavra ou expressão, você vai usar
uma figura de pensamento para transpor essa ideia passada e oferecer uma nova ideia por meio daquele discurso. Vamos, então, a esses tipos de figuras. A primeira é a famosa prosopopeia, também conhecida, galera, como personificação. O que é esse troço, Gabi? Se você vir numa prova prosopopeia, de repente pode dar que é uma leve taquicardia, mini infartos, fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas se você se lembrar que prosopopeia é a mesma coisa que personificação facilita, concorda? Personificação é tornar em persona. Atribuir características humanas, persona, ó, pessoa, a seres não humanos. A esse relógio, a esse microfone, a um sentimento. Deem uma olhada nesse exemplo. Trago para vocês, adivinha mais uma vez, olha aqui o meu merchan, a banda que eu gosto, Teatro Mágico. E essa música é sensacional. Ela fala o seguinte: minha TV não obedece, não quer mais passar novela, sonha um dia em ser janela e não quer mais ficar no ar. Não quer papo com a antena, nem saber se vale a pena ver de novo tudo que já vivi. Olha que maneiro. Aqui eu tenho uma televisão, que é um objeto que tem vontade própria. É tipo, a lua me traiu. A lua tá lá, hein? A lua é só um corpo celeste, hein? Que isso? Como é que ela te trai? Isso é coisa de ser humano. Quando a gente vê essas animações bem Disney, essas animações são todas cheias de personificações e prosopopeias. A Bela e a Fera, cara, a Bela tem algum tipo de dificuldade, né, cognitiva, ou isso é personificação. Os amigos da Bela são bules, pires, talheres, pratos, velas, castiçais. Olha que loucura. Atribuir características humanas a seres não humanos. Os bichos, de maneira geral, dessas animações também são assim, né? Falam, sentem e afins. Show. Letra B. Eufemismo. Eufemismo é ótimo para relacionamentos. O eufemismo é aquele famoso vou usar uma expressão para suavizar o impacto e você não ficar muito abalado. Acontece muito, né? Relacionamento é sempre assim. Não é você, sou eu. Vamos dar um tempo. Preciso me reconectar. É o cúmulo do fora maldade. Preciso me reconectar. Pelo amor de Deus, fala logo que você não quer, que você não está afim, que você arrumou outra pessoa. Só que para a gente não dar esse choque, esse impacto, você usa uma expressão para dar uma suavizada na ideia. Dá uma olhada aqui nessa canção que eu trouxe para vocês. Essa música é incrível do Legião também, vocês já estão percebendo, né, quais são os meus gostos musicais. O nome dessa música é 16, e ela conta a história de um menino chamado João Roberto. Reparem neste fragmento, nesta parte da música. No dia seguinte, falou o diretor: o aluno João Roberto não está mais entre nós. Ele só tinha 16. Que isso sirva de aviso para vocês. Galera, o aluno João Roberto não está mais entre nós significa que o aluno, infelizmente, morreu. Só que a expressão morrer é muito pesada. Então a gente usa muitos eufemismos para a morte, né? Não está mais entre nós, foi morar com Deus, está vivendo na eternidade e coisas do tipo. Tudo isso é eufemismo. Letra C. Vamos à hipérbole. Hipérbole é ótimo também. A hipérbole já começa no início do namoro. Ó, cara, é muito engraçado, né? Porque relacionamento é isso, é figura de linguagem o tempo todo. No final, tu joga o eufemismo para dar aquela saída pela tangente e não ficar muito feio para você. No início é hipérbole. É aquela coisa intensa pra caramba. A hipérbole é aquele exagero. Você exagera absurdamente para enfatizar. E aí o sertanejo volta a bater a porta, porque eu nunca vi um estilo de música tão exagerado quanto o sertanejo. Né? Aquela coisa do, pô, vou te amar para sempre. Aí, pô, próximo carnaval tá com outra já. Aquela coisa que você... Né? Enfim, dá uma olhada nessa, chamada Os Anjos Cantam, do Jorge Mateus. Aqui o Mateus ficou pequenininho aqui em cima da Gabi, mas tá tudo bem, tá? Vocês sabem que é do Jorge Mateus. Nosso amor veio de outras... Gente, essa frase é muito brega. Nosso amor veio de outras vidas e eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu para ser minha. Predestinação aqui agora. Vamos dividir uma casinha? Aqui tudo bem. Uma cama, dormir de conchinha, já pegou pesado. Deus abençoou a nossa união. De repente, Deus está assim, ó. Ah, gente, botando meu nome em vão aí, nada a ver. Tô aqui na minha aqui, hein? Me deixa quieto. E aí a pessoa mete essa. Pô, você nasceu para ser minha. Vou te amar nas outras vidas. Meu bem, tu não tá sabendo nem se você vai amar nessa vida aqui ainda, hein? Dá uma segurada, controla esse ego.
Porque esse sentimento pode não durar e você vai magoar o indivíduo. Olha a responsabilidade afetiva. Mas sertanejo não tem essas coisas, né? Sertanejo, ou você está sofrendo para sempre, ou você está amando para sempre. E é o caso daqui da hipérbole, né? Sofrendo para sempre ou amando para sempre. Ambos são hiperbólicos. Vamos para a letra D. Esse eu gosto dessa também, que é o famoso paradoxo. Também conhecido como oxímoro. Você pode escolher um nome ou outro e pode ser que apareça na sua prova um nome ou outro. Ouso dizer que, caso você esteja assistindo e queira um concurso militar, aparece mais a palavra oxímoro do que a palavra paradoxo, tá? Os militares gostam de dificultar a nossa vida, né? Nesses concursos. As provas sempre ficam bem puxadas. Mas o que é o paradoxo? O paradoxo, me empolguei aqui. O paradoxo é a oposição de ideias a ponto de transformar o seu discurso numa contradição. Você fala, ué, mas não está fazendo sentido isso aqui, hein? Como assim? Me explica isso. Dá uma olhada no exemplo para você entender melhor. Tem música. Tem canção. Garrei aqui, hein? Trouxe a Ana Carolina para vocês. Pois então vai. A porta esteve aberta o tempo todo. Sai. Quem está te segurando? Você sabe voar. Vai. A porta, na verdade, nem existe. O que você está esperando? Você sabe voar. De volta para mim. Gente, a pessoa está mandando a outra ir embora há meia hora. Vai, o que você está fazendo aqui ainda? Ninguém está te segurando, a porta está aberta, sabe voar. De volta para mim. Ou seja, está fazendo charminho, está fazendo draminha, está metendo essa, mas não vai segurar, não vai sustentar. Daqui a pouco está enchendo a pessoa de mensagem nada a ver. Então não manda a pessoa embora, você concorda? Isso é o paradoxo. A pessoa falou, vai embora, mas eu quero, na verdade, que você fique, que você volte. Piscou? Vamos para o próximo. Antítese. A antítese ela é muito confundida com paradoxo. Qual vai ser o bizu para você não errar? Paradoxo leva a uma contradição. Você fica, ué, que é isso aqui? A antítese é uma simples oposição de palavras. Então, pensem em antônimos. É o que acontece. E é assim que você vai notar a antítese. Dá uma olhada aqui nesse nosso exemplo. Trago para vocês também uma musiquinha. A vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte. Para quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. Olha que legal. Ganhar, perder. Eu tenho uma oposição. Eu estou construindo uma contradição? Uma expressão sem sentido? Não. Ganhar e perder faz parte? Faz, gente. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Olha aí a antítese, oposição de palavras. Repara, antítese, anti é o que é oposto, beleza? Então, oposição de palavras, antítese. Seguir para a ironia. Ironia é aquilo que eu gosto de fazer mais todos os dias que eu acordo pela manhã, quando eu penso, ó Deus, me acordastes, não foi? Querendo dizer, ó Senhor, por que não estou dormindo? Ou seja, ironia é você falar uma coisa querendo dizer exatamente o contrário. A gente faz muito isso na vida, né? Dá uma olhada aqui no meu exemplo. Cara, estou precisando de uma ajuda, pode me dar uma mão? Claro que é uma boca também. Olha a tirinha, gente, temos dois bonecos que não têm braços, não têm bocas, não têm nariz. Um vira para o outro e pergunta, pode me dar uma mão? Meu bem, não sei se você percebeu, eu não tenho mãos. Aí o outro responde, claro, porque é uma boca também. Não tá vendo que eu tô cheio de mão, cheio de boca, poder te prestar? Não tem nem para mim, isso quer para você? Olha aqui a ironia. Fala uma coisa querendo dizer completamente o contrário. Bacana? Reparem como essa parte é só com ideias. Ideias. Eu modifico a ideia que a frase quer passar, que a palavra, que a expressão quer transmitir. Beleza? Seguir. Gradação. Gradação também é bacana. Também trouxe sertanejo para vocês. O que é a gradação? A gradação já dá para você ter mais ou menos uma ideia, né? É aquilo que acontece passo a passo, gradativamente. Seja do pouco para muito ou do muito para pouco. Dá uma olhada aqui nesse exemplo para você entender melhor o que é essa gradação dentro da construção textual. Mesmo que você suporte este casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos. Essa daqui também, Luan Santana, também é hiperbólica e conversa, né? Vou estar te esperando, nem que já esteja a velhinha gagá, peraí, né? Dá um tempo, vai arrumar outra pessoa. 10, 20, 30 anos. Reparem a gradação. Fui do menor para um pouquinho maior, para o grande abessa. 10, 20, 30 anos. Isso é gradação. Beleza? Continuei. Apóstrofe, galera. O que é essa apóstrofe? É nada mais do que o vocativo. Adivinha o que eu trouxe para vocês? O nosso famoso MC Niak com Ô Juliana. Então, quando eu te pergunto, Ô Juliana, o que tu quer de mim? Esse Juliana
é um apóstrofe. Viu um vocativo, viu esse chamamento, isso também é uma figura de linguagem, apóstrofe, tá? Para fazer referência direta ao interlocutor. Bacana? Chegamos, então, no terceiro momento da nossa aula, que são as figuras de sintaxe. Lembra, já vimos figuras de palavras, figuras de pensamento, agora a gente vai falar das figuras de sintaxe. E, por fim, a gente fecha a nossa aulinha com figuras de som, tá? Vamos lá, então, as figuras de sintaxe. O que elas são? Acompanhe a definição comigo. São aquelas caracterizadas por modificar a estrutura da frase para aumentar a expressividade do discurso. É claro, galera, sintaxe não é justamente a relação estabelecida entre as palavras dentro de uma oração, dentro de uma construção frasal? Então, é óbvio que esse tipo de figura de linguagem vai modificar a estrutura sintática. Show? Então, continua. Vamos lá. Olha para a letra A. Aqui eu tenho o que a gente vai chamar de elipse. O que é uma elipse, Gabi? A elipse é quando você omite um termo da oração. Omite um termo da frase. Porque se essa omissão acontece, ainda assim não há prejuízo de valor semântico. Você consegue entender o discurso, porque aquele elemento ele acaba sendo marcado por outras informações do texto. Como assim? Dá uma olhada. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver. Se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso para esquecer. E aí continua a Legião Urbana mais uma vez. Estou aqui fazendo o máximo do merchan. Galera, de tarde quero descansar. Pergunta você, meu bem, quem é que queres descansar? É tu? Oh, és tu, querido, que queres descansar? Galera, eu quero descansar. Eu precisei colocar o eu aqui? Ah, não, Gabi, não consigo identificar, porque quero descansar não está aparecendo sujeito. O verbo, pela sua desinência, pela essa terminação aqui, ó, ozinho, essa terminação, essa desinência número pessoal só identifica primeira pessoa do singular. Então, só pode conjugar o eu. Esse verbo quero. Só o eu pode conjugar. Eu não precisava colocar esse eu na frase. Então, eu omito esse termo da frase justamente porque a construção frasal já me permite o entendimento. Nesse caso, eu chamo esse fenômeno de elipse. Essa retirada de um termo sem haver perda de significado. Não à toa, galera, esse sujeito, ele recebe a nomenclatura de sujeito desinencial, porque é marcado pela desinência do verbo, ou elíptico, justamente por sofrer uma elipse. Cara, agora tudo está fazendo sentido, Gabi. Tudo está fazendo sentido, vou sair dessa aula voando. É isso que eu quero. Vamos para o próximo, que é o zeugma. O zeugma também é uma omissão. Qual é a diferença da elipse? Enquanto a elipse omite um termo, porque já dá para entender pelo contexto de que se trata, o zeugma, ele omite um termo que já foi mencionado anteriormente, a fim de evitar repetições. Então, o zeugma é um excelente recurso coesivo. Dá uma olhada no exemplo. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíche entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. Percebe aí que é uma pessoa totalmente descontrolada, que poderia ser eu aqui no lugar do Agar, né? Não tem problema nenhum. Mas olha como é que essa frase está sendo formada. Primeiro, ele começou a beliscar. Eu vou até marcar, inclusive, para vocês, com o vermelhinho. Ele começou a. E depois, olha aqui a informação. Ele começou a comer sanduíches. E agora, ele come de refeições entre refeições. Essa frasezinha, esse fragmento de frase que eu sublinhei em vermelho, é o que está sendo omitido no segundo balãozinho, onde está o asterisco. Reparem como eu omiti ele começou a, porque não tinha necessidade. Para que eu ia repetir isso de novo? Dá para entender, então eu omito a fim de evitar uma repetição desnecessária. Bacana? Continua comigo, vamos lá. Assíndeto, galera. O assíndeto, reparem, olha, lembra que eu falei para vocês no início da aula que algumas palavras te ajudam a entender como que é o significado delas? É o que acontece aqui. Reparem, síndeto significa conectivo, conjunção. Olha que maneiro. E a, vocês sabem que é um prefixo de negação. Então, assíndeto é a figura de linguagem, não há a presença de conjunção, de conectivo. Há uma omissão dessas conjunções. Dá uma olhadinha. Por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Olha aqui quantas omissões acontecem. Vou mendigar, e roubar, e matar. E até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Esses ezinhos, essas conjunções aqui aditivas, foram
retiradas, havendo então uma construção sem a marcação dos síndetos. Por isso, eu chamo essa figura de linguagem de assíndeto. Gabi, então é possível ter uma figura de linguagem com vários síndetos, vários conectivos? Sim. Nesse caso, ao invés de chamarmos de assíndeto, chamaremos de quê? Polissíndeto, já que poli tem a ver com múltiplos. Dá uma olhadinha aqui no polissíndeto. Rendo, e eu morrendo, vendo-te, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo tão bela palpitar nos teus olhos, querida, a delícia da vida, a delícia da vida. Será que me empolgo lendo poemas? Deixo para vocês pensarem. Reparem aqui, ó, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo tão bela palpitar. Repararam aqui a presença excessiva do conectivo? Nesse caso, eu tenho polissíndeto. Continua comigo, não dorme, vem. Anáfora, galera, vocês já ouviram isso, ó, em aulinhas de coesão. Vou até marcar aqui para vocês poderem revisar isso e ajudar, sim, bastante na parte da construção da redação, beleza? Então, vamos lá. O que é essa anáfora, galera? Nada mais, nada menos do que a repetição. E aí eu não estou conseguindo passar, mas eu vou passar por aqui, tá tudo bem, que eu sou sinistra. Anáfora é a repetição de palavras ou expressões no início dos verbos. Perdão, dos versos, fazendo a maluca. No início dos versos. Olha que maneiro. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Gente, quando? Olha como é que essa música ela é toda marcada pela repetição no início dos versos. O nome desse fenômeno, dessa figura de linguagem, é anáfora. Bacana? Vem comigo para a letra F. Hipérbato ou inversão. Aqui, galera, eu tenho algo genial. Eu simplesmente vou reconstruindo toda uma frase, modificando de lugar as expressões que são compostas dentro da sua construção sintagmática. Para facilitar, eu pego uma das funções sintáticas e inverto a ordem tradicional de uma frase. Como é que é a ordem tradicional de uma frase dentro da língua portuguesa? Sujeito, verbo, complementos. Verbais e adjuntos adverbiais ao final. Se eu mudar essa ordem, eu construo o fenômeno da inversão, ou do hipérbato, tá? Reparem, cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Aqui já mudei tudo, né? Ó, eu é o sujeito, vinha, que é o verbo, aqui que vem a complementação da frase. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Aqui eu tenho várias inversões, né? Então, eu tenho esse fenômeno da figura de linguagem acontecendo neste fragmento. Continua comigo. Anacoluto. Aqui sim, galera, olha que maneiro. Leia, a gente comenta. Sim, foi que nem um temporal, foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim, ou quem sabe os ventos, pondo fogo numa embarcação, os 4 elementos. O anacoluto é quando você tem uma quebra na estrutura sintática e um termo dessa estrutura, ele fica isolado e perde sua função sintática. Ele não se encaixa mais em sujeito, verbos, adjuntos nominais, adjuntos adverbiais. Ele simplesmente foi destacado no início da frase e ele perde esse valor sintático. Beleza? Continuei. Vou dar um voo aqui rápido, porque nós temos 6 minutos exatos e 37 segundos. Estamos impossíveis. Pleonasmo, galera. O pleonasmo eu adoro. O pleonasmo é aquela redundância. É a redundância que você cria proposital para dar ênfase. Existe o pleonasmo vicioso, que é um vício de linguagem, ele é prejudicial ao entendimento, que é o caso do subir para cima, descer para baixo. Esse é o ruim. Mas existe o pleonasmo saudável, que você usa propositalmente para ampliar a ênfase, para aumentar o recurso estilístico daquele fragmento. Dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu me amarro. Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Gente, chorar só pode ser o choro. Sorrir só pode ser o sorriso, concorda? Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso. Isso é um pleonasmo, mas é para mostrar que você vai estar junto com o teu amigo ou com o teu parceiro todas as horas. Aqui, ó, braço com braço, tá? Na maior amizade, friendship. Seguir, silepse. A silepse é muito legal. Silepse, galera, é quando eu transformo o elemento da construção sintática não pela concordância tradicional, mas pela concordância ideológica, isto é, pela concordância de ideias. Como assim? Você vai construir uma frase e a concordância vai ser estabelecida pela ideia que você quer passar e não pela concordância gramatical. Dá uma olhada aqui. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças.
Mais da metade da população mundial é o sujeito de somos. Só que quando eu tenho o Manolito falando somos, ele está fazendo o quê? Ele está se incluindo na população mundial. Então, olha como é que aqui eu tenho uma concordância com a ideia que o Manolito quer expressar e não com a gramática propriamente dita. Beleza? Avancei. Olha um segundo exemplo. A gente não sabemos. Olha aqui. A gente deveria ser, já que está no singular, né? Essa palavra deveria ser sabe. Só que como a gente representa um número de pessoas, né? Um grupo de pessoas, várias pessoas, a gente concordou aqui então, ó, com o número. E olha aqui o último exemplo. Conheci uma criança, mimos e castigos pouco podiam com ele. Gente, conheci uma criança. Criança, ó, é do gênero feminino. Só que a referência que eu faço é a ele. É porque eu quero dizer que essa criança é um menino, né? Alguém do gênero masculino. Beleza? Show? Pegou esse lapsus? Maneiro. E aí, para a gente poder fechar a nossa aulinha com chave de ouro e voar para o fim deste momento e sair daqui vitorioso com as figuras de linguagem, vamos às figuras de som. Claro que são aquelas caracterizadas por valorizar a expressividade por meio do quê, gente? Claramente, da sonoridade, né? Do som, da pronúncia. Então, a primeira que a gente tem é a assonância. O que é a assonância? É a repetição de sons vocálicos. A, E, I, O, U. Show? Se liga. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Su, U. Até o do tem som de U, né? Luz do sentimento nu. Foz do Iguaçu. Repararam? Polo Sul. Então, ó, são sons vocálicos. Isso é uma assonância. Eu posso pensar em sons consonantais, em repetição de sons consonantais? Pode. Ao invés de chamarmos de assonância, chamaremos de aliteração. Dá uma olhada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Quero ver Irene dar sua risada. Irene ri, Irene ri, Irene, Irene ri, Irene ri. Irene, quero ver Irene dar sua... Vocês perceberam? Ó, quero ir. Irene dar ri. Irene ri, Irene. Olha o som, a repetição do R, do R, do R. Beleza? Isso já é uma aliteração. Continua comigo. Onomatopeia. Aí, para quem é quadrinhos, já está acostumado com onomatopeia. A onomatopeia... Fiquei até agarrada aqui, hein? Te desafio a falar 5 vezes onomatopeia rápido. Onomatopeia, onomatopeia, onomatopeia. Já não deu para mim, já fiquei aqui agarrada na terceira. Olha o que é a onomatopeia, galera. É a representação gráfica de sons que a gente está acostumado a ouvir. Olha aqui o caso dessa música do João Lucas e Marcelo. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchugu, tchugu, tchá. Olha aqui a representação gráfica da batida, do batuque, do funk. Beleza? O que não faz muito sentido quando é João Lucas e Marcelo que tá cantando e fazendo referência ao funk. A gente fica um pouco perdido aqui nessa história, mas tá tudo bem. A paranomásia é quando eu tenho a pronúncia de sons aproximados, sons parecidos. Olha aqui que bacana, essa música adivinha de quem? Ah, o Teatro Mágico, se liga. Será que a sorte virá num realejo, trazendo o pão da manhã, a faca e o queijo, ou talvez um beijo teu? Olha aqui, queijo, beijo e alejo, que me empreste alegria, que me faça juntar todo o resto do dia meu café, meu jantar. Juntar, jantar, meu mundo inteiro que é tão fácil de enxergar e chegar. Enxergar e chegar. Repararam a proximidade da pronúncia? Isso é uma paranomásia. Belezinha? E aí, galera, adivinha o que a gente acabou de fazer? Zeramos a vida. Vimos todas as figuras de linguagem, tanto de palavras, de pensamento, de sintaxe, de som, para que você possa ficar tranquilo, seguro, para que você possa fazer as suas provas se divertindo e perceber que não é impossível aprender português e nem precisa ser chato. Então, sempre que você quiser distrair a tua cabeça com uma aulinha divertida, com uma aulinha relaxante, você vem aqui para o canal do QG do Enem, corre para o nosso Instagram, corre para o nosso site, para todas as nossas ferramentas sociais, que a gente vai ter muito conteúdo maneiro para oferecer para vocês. Beleza? Desejo um sucesso, desejo uma excelente prova. E no mais, galera, contem sempre com a gente. Não deixem de me procurar. Estamos aqui para vocês. Um grande beijo e até breve. Tchau, tchau.